Além de uma casa, para muitos, o carro será o item mais caro em que gastaremos dinheiro. Mas quanto realmente podemos gastar com ele? E aí, pessoal, aqui é o Stipe trazendo uma lista dos carros mais caros já vendidos. Mas antes, um grande obrigado à NordVPN por patrocinar este vídeo, quando quero assistir a um dos meus programas favoritos, mas a Netflix diz, não, você está no país errado. Aí eu clico, puf, agora estou no país certo. E não é só isso. Deus me livre tentar fazer login em algum lugar sem usar a opção da NordVPN de redirecionar minha conexão por 2 servidores criptografados. Isso é VPN dentro de VPN. Isso é proteção dupla contra qualquer um tentando ler minha senha. Criminosos, vigilância, nada passa. E deixa eu te contar um segredo. Eu nunca desligo isso. Nord é a VPN mais rápida que já usei, tão veloz que não percebo diferença ligada ou desligada. Por isso, deixo sempre ativada. Agora vem a melhor parte. Acessando nordvpn.com Topcars TV, você garante um ótimo negócio, assinatura de 2 anos com grande desconto e mais 4 meses grátis. Se em até 29 dias você não gostar, devolvemos seu dinheiro. O que você tem a perder? nordvpn.com/Topcars TV. O link está na descrição. Tudo bem, carros caros. Mas por onde começar? $1 milhão. 10 anos atrás, talvez, mas hoje em dia, há tantos carros com esse tipo de preço que mencionar todos eles faria este vídeo ser mais longo do que a trilogia Senhor dos Anéis, edição estendida. Então vamos direto ao ponto e começar com 2 milhões, que é quanto você vai precisar desembolsar por um Koenigsegg Gruyere, um ovo de luxo com tanta potência que nem precisa de câmbio. Ainda mantém o recorde de aceleração de 0 a 400 a 0 km/h. Depois vem o McLaren Speedtail, que considero decepcionante. O corpo super aerodinâmico em forma de esperma faz pensar que este é o demônio definitivo da velocidade. Não é. Comparado ao Veyron, que é muito mais antigo, o Mac tem mais potência, menos resistência ao ar e mesmo assim não consegue ir mais rápido. Então, por que custa o dobro do preço? Eu preferiria gastar $2 milhões e 200 mil na LaFerrari aperta. Muito obrigado. Resumindo, o mais caro da Santíssima Trindade fica ainda mais caro quando você tira o teto. Com mais dinheiro, você compra um carro proibido nas ruas. Esse é o caso do Vulcan da Aston Martin. Nome legal, lanternas traseiras estilosas e uma habilidade incrível de reorganizar órgãos como o Johnny Sins. Ou, se você prefere que seus monstros extremos de pista venham da Itália, o Lamborghini Essenza de $2 milhões e 500 mil é a resposta. Ele usa o Aventador como base, mas todo o resto é simplesmente mais. Mais lâminas, mais fibra de carbono, mais potência. Na verdade, ele tem o motor aspirado mais potente de todos os tempos. Cara, respeito. $2 milhões e 500 mil também é o preço do Rimac Nevera, com 1.900 cavalos galopando por todas as rodas. Este supercarro totalmente elétrico da Croácia é atualmente o carro que acelera mais rápido que você pode comprar. Para alguns é difícil de controlar. Retomando a Ferrari, lembra da F40? Lembra da F50? Mas você se lembra da F60? O que esse F12 Coupé, que virou um conversível super limitado, custava $2 milhões e meio. Primeiro de tudo, se a Enzo não foi chamada de F60, então nenhuma outra Ferrari pode ser. E segundo, pagar $2,3 milhões a mais só para ter uma versão aberta do F12. Isso é insano. Talvez seja melhor adicionar mais 100 mil e pegar para você a Ferrari mais rápida da história da Ferrari, o FFXK Evo. FFXK Evo é a versão de pista da já mencionada LaFerrari carro-chefe e vai te custar $2,6 milhões. Quando falo 2,6, antes é preciso comprar várias Ferraris comuns para mostrar à Ferrari que você realmente gosta da marca. Depois, você tem que torcer para a Ferrari gostar de você também e te selecionar como comprador. Só então você está autorizado a gastar $2,6 milhões nele. Aliás, o que acham do novo Countach? Acho que ele erra completamente a proposta. O antigo Count era futurista, parecia de outro planeta. Já o novo é só um Aventador de 10 anos atrás com carroceria retrô, sistema híbrido leve e preço 5 vezes maior. Mas todos já foram vendidos, então o que é que eu sei, né? E agora, um carro com 1,6 litro, o Mercedes AMG One, de $2,7 milhões é o único.
Resumindo, é um carro de Fórmula 1 adaptado para as ruas. Não é uma tarefa fácil, por isso a Mercedes está demorando tanto para fazê-lo funcionar. Mas se alguém pode, vão ser os alemães. E também, que porra é essa? 2,7 milhões de dólares por um carro baseado na F1, isso é uma pechincha. Só o motor custa 10 milhões. Em seguida, o Koenigsegg One-to-One de 2,8 milhões de dólares. Ele tem 1.360 cavalos e pesa 1.360 quilos, o que resulta em uma relação peso-potência de 1:1. Viu o que eles fizeram? Foi o primeiro Koenigsegg focado em pista, feito para quebrar o recorde de Nürburgring, mas só quebraram o próprio carro. Droga, apenas 7 foram produzidos. Aquele que foi destruído e depois reconstruído. Se quiser comprar um, terá que esperar algum dono enjoar dele. Da última vez que ocorreu, o preço pedido foi 10 milhões. Agora sobre a Lambo da lista, o sexto elemento de 2.900.000 dólares que, ao ser lançado, era o Lamborghini menos equipado, e ainda assim o mais caro de todos. Além de não ter rádio ou ar-condicionado, também não tinha painel. Os bancos eram só almofadas de espuma coladas ao chassi. Então, por que era tão caro? Porque ele foi feito de uma nova fibra de carbono experimental que o torna muito leve e, portanto, muito rápido. E, finalmente, o último carro que vai te custar menos de 3 milhões de dólares é o Bugatti Chiron. Se você venceu na vida, você dirige uma Ferrari. Se você está arrebentando, você dirige isso. A mistura definitiva de luxo e velocidade. Não dá pra falar de velocidade sem citar o novo Koenigsegg, o Iasco de 3 milhões de dólares. Por esse valor, você escolhe entre a versão com mais aderência e asa grande ou a mais aerodinâmica, sem asa, que supostamente chega a 330 milhas por hora. Por mais impressionante que seja esse número, não se compara a uma opção que custa 443 mil dólares a mais. A opção, ou melhor, a audácia de ter seu carro sem pintura. Imagine isso. Você deseja que a gente não termine o carro? Tudo isso vai te custar caro. Depois temos o Pininfarina Sergio, um conversível com aparência meio plástica baseado em uma Ferrari 458. Os números de desempenho seguem iguais, mas os demais nem se aproximam. Apenas 6 exemplares foram feitos, vendidos a clientes selecionados por 3 milhões de dólares cada. Acho que vou passar essa. E para todos vocês que estão esperando pelo McLaren F1, vamos falar dele mais tarde, porque agora temos o seu sucessor, o GMA T50 de 3,08 milhões. Desenvolvido pelo mesmo cara que fez o Big Mac, ele mantém muito do que tornou o antigo tão incrível, como a posição central ao volante, câmbio manual, um V12 naturalmente aspirado de alta rotação. Ele até parece igual, mas tem uma coisa que é bem diferente. O novo tem um grande ventilador que literalmente o suga para o chão e o mantém grudado na estrada como um chiclete, o que é ótimo se você mora na Austrália de cabeça para baixo. O que eu acho mais legal no T50 é o fato de que, apesar de ter sido desenvolvido por um ex-projetista de F1, ele não foi feito para bater recordes de tempo de volta. Ele foi feito apenas para o prazer de dirigir. Diferente do próximo carro da lista, o Aston Martin Valkyrie de 3.250.000. Desenvolvido pelo ex-projetista de F1 Adrian Newey, da Red Bull, basta olhar para entender do que se trata. É motivo de sobra para se gabar. Isso levanta a questão: qual você preferiria ter? O próximo é o Bugatti Chiron por Sport. Menos peso e menor velocidade máxima, mas aerofólio maior, mais aderência e preço mais alto, 3,3 milhões. Com mais 100 mil você leva um W Motors Lation Hypersport. Para um carro vindo dos Emirados ricos em petróleo, você esperaria que ele tivesse o maior e mais sedento motor já colocado em qualquer carro, mas não tem. Ele realmente tem bancos com costura em ouro e diamantes de verdade nos faróis, porque os árabes não têm estilo. Por que está me enganando? Se é estilo que você procura, então a Itália tem a resposta. Mais especificamente, ela vende o Pagani Huayra Roadster BC de 3.500.000 dólares. Não só é tão ricamente detalhado a ponto de envergonhar ovos Fabergé, como também é um verdadeiro tour de force de novas tecnologias e materiais. Há uma razão para Horácio Pagani ser chamado de Da Vinci do mundo automobilístico. O segundo McLaren desta lista é o P1 LM de 3,7 milhões de dólares. Primeiro, a McLaren fez 60 versões mais radicais do P1 exclusivas para as pistas, chamadas de GTRs. Mas depois a Lanzante, a mesma empresa que criou os McLaren F1 vencedores de Le Mans, modificou 5 deles para poderem rodar legalmente nas ruas também.
Esses 5 são chamados de P1LMs e são de longe os McLarens mais extremos que você pode dirigir nas ruas. Continuando a lista com um par de Lamborghinis, o Sian de 3,6 milhões de dólares e o Sian Roadster de 3,8 milhões. Este aqui também é um Aventador híbrido leve com uma nova carroceria, mas pelo menos o visual é incrível, provavelmente não por muito tempo, porém, elementos desse design incrível já estão no novo Huracan e, ao que tudo indica, também aparecerão no sucessor do Aventador. É uma pena. Você compra um Lambo muito especial, muito caro e que se destaca, e aí eles tiram a exclusividade dele com carros comuns que se parecem muito com ele. De volta ao Bugatti. Desta vez, é a edição definitiva do Chiron, o Super Sport de 3,9 milhões. Mais potência e carroceria alongada significam velocidade máxima, mas ela é limitada por software a 273 milhas por hora. Se você quiser liberar todo o potencial do carro, vai precisar da versão especial 300 Plus, que, como o nome sugere, pode ultrapassar 300 milhas por hora. O primeiro carro a conseguir isso. Você não pode só entrar e sair dirigindo. Antes, precisa avisar a Bugatti que quer testar essa velocidade. Depois, eles vão preparar a pista de testes para você, desativar o limitador de velocidade, fazer algumas verificações no carro e desejar boa sorte para você. Certifique-se de manter o carro em linha reta. O preço por uma experiência dessas de dar frio na barriga? 4,1 milhões. Lembra do Valkyrie? Bem, aquela era a versão legalizada para as ruas. O Valkyrie AMR Pro de 4,3 milhões de dólares não é. Na pista, esse carro é tão rápido que deixa os carros mais velozes de Le Mans comendo poeira. Seguindo com o veneno, o Lamborghini mais feio, mais raro e mais caro até hoje. Há só 3 Coupés e 9 Roadsters vendidos por cerca de 4,5 milhões de dólares cada, dependendo do humor do vendedor. Hoje em dia, eles são leiloados por muito mais. Mais até do que o carro mais rápido que existe, o Bugatti Bolide. Ele usa o mesmo motor W16 dos Bugattis modernos, mas essa é praticamente sua única semelhança. A carroceria completamente nova possui furos, lâminas, bolhas aerodinâmicas incomuns e é feita dos materiais mais leves conhecidos. É impressa em titânio, pesa 100 gramas. Como resultado, o bolide vai acelerar até 250 milhas por hora em apenas 12 segundos. Ele vai dar uma volta em Nürburgring em 5 minutos e 23 segundos e vai te custar impressionantes 4,7 milhões. Totalmente vale a pena. Eu mencionei um Koenigsegg Jesko com a opção sem pintura que custava 400 mil a mais. Bem, há 10 anos havia outro Koenigsegg com uma opção de pintura que custava 9 vezes mais. Estou falando de um CCXR Trevita de 4,9 milhões que, graças à sua carroceria de fibra de carbono infundida com pó de diamante, brilha ao sol como aquele vampiro Edward. Agora outro Bugatti, é o recém-anunciado Mistral, o primeiro Bugatti conversível desde o Veyron, com um design que se inspira bastante no mais caro Devo e no ainda mais caro La Voiture Noire. Além disso, não tem teto. Achei que ele custaria cerca de 10 milhões de dólares, mas não, o Mistral custou só 5. 5. Deve ser porque, para os padrões da Bugatti, ele não será tão exclusivo. Enfim, vamos continuar com o Bugatti Imola, ou em outras palavras, o Bugatti mais extremo homologado para as ruas, 5,4 milhões de dólares. O Bugatti Devo, uma versão mais exclusiva e visualmente interessante do Chiron, custa 5,8 milhões. E aí temos o muito mais caro Huayra Tricolore, que é, pelo que eu consegui entender, um Roadster BC com 40 cavalos a mais e alguns detalhes de aviação, como este tubo de pitot à frente, um medidor extra que indica a velocidade do vento em nós e uma pintura em homenagem à equipe de acrobacias da Força Aérea Italiana. Deve ser algo extremamente caro, considerando que o Roadster BC normal custa 3,5 milhões, enquanto o Tricolore sai por 6,7 milhões. O recém-lançado Huayra Codalunga elimina todas aquelas asas e lâminas malucas para um visual mais suave, delicado e até um pouco alienígena. Serão feitos apenas 5, custando 7,3 milhões, e agora algo muito, muito diferente. A coleção Aston Martin DBZ Centenary de 7,4 milhões. Na verdade, esse é um pacote com 2 carros. Você não pode comprar um sem o outro. O que parece antigo é a continuação do Zagato DB4 de corrida de 1961. Eles basicamente voltaram a produzir o mesmo carro, com materiais e técnicas iguais, enquanto o novo é uma versão Zagato do Aston DBS. Ambos são muito bonitos e, de qualquer forma que você olhe, muito caros. Agora chegamos ao primeiro exemplar único, um protótipo de testes, o Maybach Excelero Excelsior. O fabricante alemão de pneus Fulda encomendou esse carro com um visual Art Deco para que pudessem fazer alguns testes de alta velocidade nos seus pneus de alta performance mais recentes.
E embora assim ele tenha sido usado para isso também, o principal objetivo do ex-eleiro era chamar atenção. Foi uma jogada de marketing e das caras, caro a ponto de custar 8 milhões de dólares, mas isso foi lá em 2003. Hoje, esse valor equivale a 12,8 milhões, que é consideravelmente mais do que o próximo carro desta lista, o Pagani 100-100DS. Este Bugatti de 9 milhões de dólares é outra versão do Chiron, com mais potência e menos peso. Na verdade, ele é uma homenagem ao antigo EB110 tanto no visual quanto no nome, já que 100-110 significa 110 em italiano. É só isso. Ao ver pela primeira vez, achei que 100-110 significava horrível. Meu Deus, que coisa feia. E então, demorou bastante, mas temos o primeiro Rose da lista, o Sweptail. Encomendado por um comprador desconhecido, este iate sobre rodas artesanal também tem preço não divulgado. Falar sobre isso é indelicado para a Rolls-Royce, mas analistas estimam cerca de 13 milhões. O último Pagani da lista é o Zonda HP Barchetta. Depois de anos e anos fazendo Zondas únicos e personalizados para seus clientes ricos, o Sr. Pagani decidiu fazer um para ele mesmo. Mas como pessoas ricas são mimadas, todos bateram a porta dele gritando: "Eu quero também." Ok, que tal? 17 milhões. Cala a boca e pega meu dinheiro. Tenho certeza que você já ouviu falar do La Voiture Noire, outra homenagem da Bugatti a um carro perdido da Segunda Guerra Mundial. Diferente dos outros modelos Chiron, o Noir vai além de uma simples repaginada. Olhe para ele de lado. O jeito que a cabine foi recuada parece quase ter motor dianteiro. Só foi feito um exemplar, com um preço impressionante de 18,7 milhões de dólares. E finalmente, o carro novo mais caro já vendido é o Rolls-Royce Boat Tail. Lembra o Sweptail, mas tem capota de tecido, porta-malas com talheres e um guarda-chuva brilhante que deve ter custado uma fortuna. O preço é estimado em cerca de 28 milhões. Isso é muito. A menos que você goste de carros clássicos, vamos incluir alguns deles também, só para efeito de comparação. Pegue este Ford GT40 de 1968, por exemplo. Ele tem uma rica história nas corridas, algumas vitórias também, e foi propriedade de Steve McQueen, vendido por 12,2 milhões de dólares. O primeiro Shelby Cobra foi vendido em leilão por 14,3 milhões. Lembra daquela continuação do Aston Zagato, do acordo de 2 carros por 6,7 milhões de dólares? O modelo original de 1961 custou mais que o dobro disso. Eu mencionei o McLaren F1 também. Provavelmente é o carro que mais valoriza no mundo atualmente. Ele foi de 800 mil em 1995 para 20 milhões em 2019. Jay Leno tem um. Agora percebo que foi a melhor decisão que tomei. Este Duesenberg SS Ota de 1935 quebrou o recorde de carro americano mais caro já vendido, 22,4 milhões de dólares. Um carro de Fórmula 1 da Mercedes-Benz dos anos 1950, 31 milhões. Um dos 3 dos 4 Bugatti Atlantic SC restantes foi vendido para o Museu Peter Mullen por 38 milhões. Pelo que descobri, este é o carro mais caro sem ligação com corridas. Por outro lado, o santo graal do colecionismo de carros, a Ferrari 250 GTO, tem tudo a ver com corridas. Só existem 29, e cada uma delas é mais bonita e tem mais história do que a outra. Tudo isso aumenta o preço. Da última vez que uma dessas foi vendida em um leilão, o lance foi um recorde de 48 milhões de dólares. Foi o primeiro carro da história que valeu mais do que ouro. Mas fica ainda mais caro do que isso. Em 2018, este aqui, o chassi número 4153 GT, foi vendido em negociação privada por 70 milhões, de novo, um recorde. E agora, o carro mais caro da história do mundo, o Mercedes 300 SLR Uhlenholt Coupé. Com inúmeras vitórias no currículo, o invencível 300 SLR foi imediatamente aposentado das corridas após aquele acidente horrível em Le Mans. Monster Kill. Notícia triste para Rudolf Uhlenholt, que projetou o carro. Em vez de se lamentar, ele optou por manter sua criação viva, convertendo 2 carros para uso nas ruas. Chamados extraoficialmente de Coupés Uhlenholt, esses 2 eram os carros de rua mais rápidos dos anos 50, o que não surpreende, já que o SLR era baseado no carro de Fórmula 1 da Mercedes mostrado antes no vídeo. Por muito tempo, especulou-se que, se a Mercedes decidisse vender um, facilmente ultrapassaria 100 milhões. Mas 5 décadas depois, eles ainda mantinham os carros apenas em um museu, até que em maio de 2022 foi realizado um leilão secreto, com compradores cuidadosamente selecionados pela própria Mercedes. Apenas um carro à venda, o Coupé Uhlenholt. O lance vencedor, 143 milhões de dólares. Corte. Obrigado por assistir.